Bem, pessoal, eu vou falar agora do surto psicótico que muita gente aqui perguntou. E nesse cenário do mundo todo conectado, online, né, vídeo do YouTube e tal, vira e mexe, viraliza algum caso de pessoas que têm surto psicótico e aí todo mundo começa a falar o tema, né? Muitas vezes isso vira meio uma conotação do humor, né? Mas normalmente tem uma doença neuropsiquiátrica por trás e no início, né, todo mundo ri, depois as pessoas começam a ficar curiosas, né, para saber o que aconteceu, por que isso acontece, o pode acontecer comigo, né? O surto psicótico é o seguinte, né? É uma doença relativamente comum, a cada 1% da população, né? Tem algumas das doenças que manifestam com esse surto psicótico, né? Eu vou explicar quais são essas doenças para vocês. E normalmente é uma desconexão com a realidade. Então o paciente que está no surto psicótico, ele tem um quadro de delírio, ele tem o pensamento dele, ele fica um pensamento confuso, então não faz sentido para quem não está no surto, né, observar aquele contexto, né? O comportamento fica bizarro, né, fora do comum, do habitual da pessoa, né? E é muito comum também eles têm alucinações, né? Eu vou diferenciar o que é cada uma das coisas para vocês, né? Alucinações são sensações sensoriais, né? Isso pode ser visão, audição, qualquer dos órgãos de sentido da gente, tato, que não existem. Né? Então, muitas vezes, as pessoas com alucinação, elas ouvem coisas que não estão acontecendo, elas veem coisas que não estão acontecendo, e muitas vezes, até pela nossa sociedade ser cristã, e eu também sou cristão, muitas vezes a pessoa confunde essas sensações, alucinações, com algum contato com o divino. Então, isso ainda causa uma confusão muito maior da pessoa, porque, de um modo geral, não é que a pessoa fique completamente desconectada da realidade, né? Mas a realidade fica muito confusa para ela, porque ela tem o delírio, então muita coisa começa a não fazer sentido para quem está olhando ela ao redor, mas ela, no pensamento dela, esse pensamento desorganizado, as coisas são fluidas de forma diferente. Ela está ouvindo coisa que não existe, vendo coisa que não existe, né? E além disso, o pensamento dela está todo confuso. Então, normalmente, o surto psicótico é muito simples de ser identificado por qualquer familiar. As pessoas notam que a pessoa está falando coisa com coisa, né? Até no linguajar comum da gente, a gente fala, ah, fulano surtou, né? Não faz sentido, né? E uma das grandes causas de surto são as drogas, substâncias exógenas, podem ser lícitas ou ilícitas, o álcool pode a pessoa ter um surto por causa disso, né? A maconha a pessoa pode ter surto por causa disso, as drogas que a gente médico pode ter surto por causa disso, né? Obviamente eu na minha vida de médico já tive alguns casos, a gente passar uma medicação para paciente, especial paciente internado, que está naquele estresse e de repente o paciente tem um surto, a enfermeira te liga, ó, Júlio, aconteceu isso e aquilo, você tem que ver o paciente, ver o que está acontecendo. Normalmente, né, e aí pra gente neurocirurgião isso é muito forte, existem doenças de outros órgãos que não só do cérebro, como as doenças mentais, que cursam com surto psicótico. Então, às vezes eu estou com o paciente na UTI. UTI é muito clássico o paciente ficar com delírio. Então ele começa a ter alucinações, só por causa do ambiente da UTI, não tem nenhuma doença mental crônica por causa disso, né? A outra coisa, né? O paciente deprimido, uma depressão profunda, ele pode ter. Óbvio que tem os casos mais clássicos, né? Da esquizofrenia, né? E outras doenças também que cursam com surto psicótico, né? A outra coisa muito importante é que a grande maioria das pessoas, elas vão ter o surto psicótico, aquilo vai ser resolvido. Pode ser até uma infecção, pode dar isso, pode ser uma internação, pode ser uma coisa dessa. Depois ela vai ficar normal e vai voltar à vida dela normal, né? Já tive casos, paciente corticoide, ele tem um surto psicótico por causa do corticoide, né? Tô dando corticoide por causa de um tumor, por causa de uma lesão e de repente o paciente tem. Então, acontece, né? Drogas, às vezes, para dormir que a gente utiliza ou precisa e o paciente, de repente, desencadeia e você tira a droga, aquilo vai melhorar. Ou usou uma substância, você tira e vai melhorar. Se for uma doença crônica, também não é o fim do mundo, né? Como eu falei, esquizofrenia e outras doenças que, às vezes, elas não têm cura. O paciente, às vezes, com uma depressão muito profunda também pode ter um surto, né? E o psiquiatra vai tratar. O mais, vamos dizer assim, difícil, além da doença, é o nosso preconceito. As doenças mentais, elas têm um preconceito social muito grande. Por exemplo, esses casos que eu falo que hoje em dia com internet, com câmera, eles viralizam. A pessoa depois volta ao normal dela, começa a compreender tudo, não lembra ou não sabe direito o que é que fez, porque ela estava num delírio, então a memória dela fica meio confusa, né? Vira e mexe pacientes que têm delírio e tal, quando retornam, que eu converso, eles não lembram direito o que aconteceu, né? Às vezes é uma estratégia do próprio cérebro, né? Aquilo é tão danoso, mas às vezes as consequências ficam. São vídeos viralizados, são pessoas falando sobre aquele evento, né? E muitas pessoas, pelo preconceito, por não entender a doença de saúde mental, acham que aquela pessoa vai ficar inválida, que ela não vai conseguir fazer nada. E a grande maioria das pessoas tratadas, né? Transtorno bipolar, que eu não falei também pode ter o surto psicótico, elas vão voltar à vida dela normal.
As consequências, né, sociais são muito pesadas, as consequências, a própria pessoa sofrendo aquilo também são, por isso que é muito importante, ainda mais nesse mundo digital, nesse mundo virtual, a gente ter muito cuidado, porque a doença já é um baque muito grande para a pessoa, é uma doença como outra qualquer. Da mesma forma que alguém infarta porque um vaso do coração fechou, alterações cerebrais dão os transtornos psiquiátricos. E esses transtornos psiquiátricos mudam o comportamento da pessoa. A pessoa fica com um comportamento bizarro mesmo. Se você não souber que é uma doença, você acha engraçado, você acha uma coisa dessa. Quando você pensa que é uma doença, não fica tão engraçado quanto a isso, né? Mas de um modo geral, a pessoa trata, ela volta para a vida dela normal. Tá bom? É bem importante esclarecer isso. É uma doença como outra qualquer. Eu que sou religioso e falo também cristão, tem que ter cuidado às vezes com isso, porque às vezes ficam dizendo que é coisa de outro plano, isso aqui não é físico, é da gente. É que nem nosso coração sofre, o cérebro sofre, a doença psiquiátrica existe. A gente trata, a pessoa volta para a vida dela normal, tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.